Mais um papelão do Flamengo aqui no Maracanã, em 64 mil pessoas, 4 mil torcedores do Lanús, 60 mil torcedores do Flamengo, e uma partida horrorosa do Flamengo, uma coisa medonha, uma escalação difícil de entender do técnico Felipe Luiz, uma escalação autoral, digamos assim, né? Do técnico do Flamengo, tentando de novo ser aquela coisa, né? O técnico que faz as coisas pela cabeça dele, pelas suas convicções. Convenhamos, né? Escalando, falamos aqui na live pré-jogo, né? Escalando jogadores que não têm, digamos assim, faro de gol, tendo um só centroavante no elenco e não utilizando. E também entrou mal de novo. Gente, o Flamengo foi uma coisa tão patética hoje que ele jogou contra o Lanús 120 minutos. Ele cruzou 44 vezes a bola na área. Em 7 conseguiu finalizar. Nenhuma delas com perigo. O Lanús cruzou 10 vezes e numa delas fez o gol do título, né? Que foi o terceiro, o segundo gol, né? Terceiro no confronto. Segundo gol, o gol do empate. Depois faria mais um. Uma bagunça danada do time do Flamengo, mexidas totalmente estapafúrdias do Felipe Luiz. E uma conquista justíssima de uma equipe que levou a sério o negócio, né? O tempo todo mobilizada, como aconteceu ano passado também com o Botafogo diante da equipe do Racing. Ou seja, o brasileiro fica discutindo se vale ou não a pena, se tem importância a Recopa. A equipe argentina vem aqui e faz aquilo que deve. Joga sério, vence o jogo e derrota o Flamengo no Maracanã. Uma coisa medonha a atuação do Flamengo. Um jogo muito ruim e muitas escolhas para lá de questionáveis do Felipe Luiz. Muito. Realmente, olha, vejamos daqui a pouco na coletiva o que ele vai dizer. Vou descer até a coletiva, vamos lá tentar fazer alguma pergunta para ele, né? Mas foi realmente um negócio medonho. A atuação pífia e patética do Flamengo hoje aqui no Maracanã. A torcida agora chama o time de sem vergonha. Difícil até falar sobre isso, né? Dizer qualquer coisa ao contrário. O time hoje teve só uma virtude. Ao contrário do jogo passado, o time lutou, correu, tentou alguma coisa, mas isso não basta. Tem que ter futebol. Não dá para o técnico ter a preocupação em escalar jogadores sempre em cima de conceitos que ele tem e que, eventualmente, digamos assim, formam um caminho mais difícil. O Flamengo perdeu por um time tecnicamente muito inferior, mas que tinha um plano de jogo, uma proposta nos 2 jogos. Isso ficou claro todo o tempo. E aqui no Maracanã, hoje, mais uma vez. Nesse momento que temos aqui os jogadores do Flamengo dentro do campo, esperando para receber as medalhas de vice-campeão. É exemplo do que aconteceu na Supercopa contra o Corinthians. E vai se repetir no início de ano, como aquele de 2023, né? Com fracassos. Com uma diferença, não teve mudança de técnico, o Flamengo contratou novos jogadores, um zagueiro, um goleiro, contratou também o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, o Lucas Paquetá, e ainda assim as exibições muito ruins. E o Felipe Luiz hoje, a escalação, a gente falou antes do jogo, vamos ver se vai dar certo, né? Vamos dar a ele o benefício da dúvida, mas foi um negócio medonho, gente. Foi um negócio horroroso. Atuação muito ruim. Raoni Serra com a gente, você participa pelo chat, pelo superchat e também pelo Pix do canal. BRB, Bruno Henrique Plata, Carrascal tiveram a chance como 9. O que você acha do Luiz Araújo? Sabe minimamente finalizar, poderia ser testado. Eu acho que ele não tem muito essa característica, não. Enfim. Mas, na verdade, acho que não é uma questão de testar um jogador ou outro. É questão do time jogar de forma organizada, né? Denner, espero que o Pedro não vire um Gabigol sem autocrítica. Espero que ele esteja com vergonha de suas atuações. Também acho. Um jogo para ser goleado, os caras brincando de bobinho dentro da área. E quando teve uma chance, o Pedro, né, o Denner, ele tentou de novo a bolinha colocada. Por que não um chute colocado com força? Agora temos a volta olímpica do Lanús. Muito justo. O Lanús é um clube pequeno, um clube de bairro, um clube organizado, um clube emergente, que vive seu grande momento. Um título conquistado no Maracanã, em cima do elenco mais caro da América do Sul. Não é pouca coisa. É muito para o Lanús, merecido, muito justo, diante de um Flamengo, de novo, desorganizado. Não vou dizer que foi soberbo hoje, que lutou, correu, mas não basta isso, né, gente? É preciso jogar bola. E não jogou. Lembra o Igor Santana, sua opinião sobre o Felipe Luiz? Eu acho que tem que ficar, não tem que trocar técnico, não. E vai ser criticado, ele tem que corrigir o trabalho. O Madonna, novo membro do canal, também com a gente aqui, o Rafael Monteiro. A Super time não evoluiu, culpa do treinador, outra coisa. Culpa do treinador, culpa dos jogadores, culpa do Zé Boto, que é o chefe deles, culpa de todo mundo.
Daniel Val, quando o Flamengo vai aprender a jogar com raça contra argentinos? Não acho que faltou raça não, Daniel. Acho que faltou futebol mesmo. O time hoje lutou, o time hoje ganhou dividida, disputou, mas isso não basta. O Flamengo cruzou 44 vezes a bola na área do Lanús, 44 vezes. E não levava perigo. E no primeiro tempo nem tinha jogadores para cabecear. Agora uma cena que é bom que eles se acostumem, né? Dentro do campo, vendo a festa do time argentino, a torcida do Lanús festejando efusivamente, lotou totalmente seu espaço, 4 mil lugares, e a do Flamengo já foi para casa, pouquíssimos rubro-negros permanecem aqui no Maracanã. É bom eles assistirem isso, né? Porque sentaram na fama, se acomodaram, o time não consegue jogar, uma queda tão acentuada não se justifica. E o Ozzy dizendo aqui que a menor nota do Sofascão foi do Pedro, 5,8. Muito mal, muito mal, muito mal. O Décio Júnior, todo esse embrolho exigência do Felipe Luiz para Carnaval para começar o ano assim, jogadores estão de barriga cheia, não gostam de ser cobrados? Pois é, acho que tem que cobrar mais. O Carica, humilde, pênalti na situação que estava era bom, humildade. Mas tomaram o gol de escanteio. Arthur Correia, novo membro do canal, valeu Arthur. O Alexandre Brito, falso 9 para continuar escalando? Não entendi. O professor Tales, já não aguarda a pergunta do Mauro na coletiva. Galera, já dormir, que amanhã tem tranco, só terminar a live. O Rafael, time precisando fazer gol, mulher para o treinador, Cebolinha vai jogar no lateral. Foi uma invenção maluca aquilo ali. Maluca. Rubem Júnior, saindo revoltado dessa vergonha, meu último jogo no ano. Temos em campo uma equipe mal treinada, sem ideias, com centroavante hipotético. Diante da falta de reação, acho que o trabalho do Luiz acabou. Ou acabará no vice para o Fluminense. Se jogasse contra o Fluminense, perde, sem dúvida alguma. O Wesley Brito, Mauro, o Flamengo esse ano será de reestruturação? Não era para ser. Arthur Correia, Pedro está muito mal tecnicamente, sem dúvida. Dá até razão para escalar o Plata. Não existe treinador, patético, fala do Valdiglês. Novo membro do canal, o Weberson Rocha. Também com a gente o Lucas Santana. Escalação horrível, time bagunçado em campo, erros primários, algo está acontecendo, não consigo acreditar que em 45 dias o time não tenha físico e técnica para jogar um tempo sequer. O Jonas Souza, 65 milhões de euros em 2 jogadores que não terão 20 participações de gol no ano. Ou o Flamengo compra os gols, ou vai ser complicado. Déjà vu de 2023. Fabrício Moraes da Costa, 2023.2. O Arthur Teixeira, o Carioca não vale muita coisa, já começa a dar frio na barriga, pressão desnecessária. Saudações corintianos, melhor comentarista. Obrigado, Arthur. Forte abraço, amigo. O Aldo Júnior, vejo que ganhamos tudo ano passado, só espero que vai engrenar. Não tem por que desesperar, o time é o mesmo, com o técnico certo. Certeza que é só uma fase, não vamos mexer com os egos dos jogadores. O Marco Quintanilha, na primeira troca é para sair o Carrascal e Plata. Para tentar não tirar o Lino, que deveria passar a ser ala. Bruno Henrique no lugar de Varela é lamentável. Rafael Machado, 210 minutos de um gol de bola rolando, tomaram 6. 2 anulados. Raul Potiguar, como diz Vertajano, o técnico que se Bechal na escalação termina como uma besta. No dizer de Otto Glória, deveria ter simplificado mais. Futebol. E eu acho que as mudanças que o Felipe fez, algumas do início do jogo, na escalação que a gente imaginava que seria a escalação inicial, foram por uma ideia de jogo dele. Eu vou falar disso depois para me esticar muito aqui na abertura. Eu discordo da ideia contra o Lanús, contra os times, ok? Mas depois eu me aprofundo. E outra para mexer um pouco com o elenco, para gerar uma competitividade, uma disputa por posição. Porque eu olho hoje o Flamengo, eu penso, eu tenho uma decisão amanhã. Em quem eu confio? No Arrascaeta? No Rossi, mesmo escorregando no primeiro gol? Quer dizer, é muito pouco para quem tem tanto. E por mais que o Flamengo tenha criado mais chances no primeiro tempo, o Flamengo hoje é um time sem confiança, é um time que perdeu aquele viés de quem ganha jogos difíceis na hora que mais precisa e tem que reencontrar isso ao longo da temporada. Hoje não mostrou. Termina com mais um vice-campeonato. A gente vai analisar esse lance daqui a pouco, é o primeiro gol do Lanús, meu Deus do céu, né? Toca ali, o Rossi sai, toca no Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas recua para o Rossi quando o Rossi já estava voltando, aí ele tenta se recuperar, dá uma escorregada, e aí o Lanús abre o placar de Só uma coisa, se ele não escorregasse, ele ia ter que dividir a bola. Também. Ou seja, é Ayrton Lucas a falha. Exatamente. O Eugênio também coloca aqui na conta do Rossi, já vou chegar no Eugênio para falar disso também. Mas tem muito para a gente destrinchar aí dessa derrota do Flamengo aí 3-2, perdendo a Recopa, Leonardo Bertozzi. Problemas na escalação inicial, problemas individuais, alterações que não deram certo. É uma via crucis esse começo de ano do Flamengo, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço para você, para os nossos companheiros, para o nosso fã do esporte também que nos acompanha, que ficou acordado até tarde aí com prorrogação.
Essa prorrogação em Recopa é uma coisa que já podia não ter mais, né? Mas dito isso, vamos pensar que nos 2 jogos, fazendo um preâmbulo, acho que pedir a cabeça do Filipe Luiz não faz sentido nenhum. A gente pode fazer crítica sem pedir a cabeça, certo? Acho que o trabalho tem que seguir, mas tem que se entender onde foram os erros. Acho que o time foi mal escalado na ida e na volta. Hoje, assim, contra como a gente imaginava que o Lanús fosse jogar, não fazia sentido você não ter um homem de referência na frente, alguém para explorar a bola aérea, explorar cruzamento. Hoje era jogo pro Pedro. E a gente discutiu aqui semana passada, né? Falou, acho que semana que vem, as alterações fossem ser exatamente as que foram a partir do momento que o jogo não estava caminhando da maneira que se imaginava. Aí quando você faz o primeiro jogo horrível que fez, o primeiro jogo do Flamengo foi abaixo da crítica. Você dá um gol de presente como você deu no primeiro tempo. E já vou dar o spoiler do vídeo que o Birner gravou das notas, né? Responsabilizando mais o Ayrton Lucas do que o Rossi pelo gol. E concordo, porque dá aquele tipo de passe no gramado molhado, assim. Primeiro que a escolha de dar o passe já é errada, né? Porque o Rossi dá o passe e já começa a recuar. Então, assim, já vai pra frente, né? Ele não olhou pra frente, não. Ele tinha uma possibilidade de passe à frente, ele não olhou, ele preferiu voltar pro Rossi. É um goleiro. Sim, exatamente. E tem que recuar em algum momento. A decisão, o primeiro responsável pelo gol é o Ayrton Lucas, não é o Rossi. O Rossi é o segundo responsável. Mas, dito isso, assim, você deu um gol de presente, aí você passa a precisar de 3 gols para ganhar no tempo normal. E o Flamengo continuou encontrando problemas para jogar contra bloco baixo. Pelos jogadores que o Flamengo tem, a falta de recurso para gerar espaço, para criar situações com drible. E o Flamengo tem jogadores para fazer mais, né? Então, assim, você cai numa prorrogação, aí você tem o desgaste físico, um adversário que, à medida que o tempo vai passando, o adversário vai falando, opa, peraí, acho que dá, né? É uma bolinha, a bolinha aparece. Eles demoraram até para dar uma catimbada, viu? Demorou para dar uma catimbada. Quanto mais você vai deixando um adversário como esse vivo, e assim, é isso, né? A gente viu essa história no final do ano passado na Sul-Americana. Vai deixando vivo. Ou eu acho o gol ou eu levo para os pênaltis. Você estava nesse cenário aí no final do jogo, né? Ou eu acho o gol ou levo para os pênaltis. Ou eu acho o gol ou levo para os pênaltis. Achou o gol. E aí, quando achou o gol, estava acabando o jogo. Achou até outro. A história vai contar que o Lanús foi campeão da Sul-Americana ganhando 2 vezes do Flamengo. Exatamente. Por isso que eles se intitulam o maior clube de bairro do mundo, né? É verdade. É o 4º troféu internacional do Lanús, tá? Copa Comebol, 2 Copas Sul-Americanas e agora uma Recopa em cima do Flamengo no Maracanã. Isso aí vai entrar para a história do clube, não é pouca coisa, não. Ano passado a gente já destacou para o Racing, só que o Racing é um clube gigante. Sim, é outra história. O Lanús é um clube de bairro. Para o Lanús ser campeão ganhando do Flamengo no Maracanã, meu amigo, isso aí, a noite lá em Lanús vai ser longa, não vai ser curta, não. Bom lembrar que é um Lanús que chega ao título da Recopa depois de ganhar a Sul-Americana em cima do Galo e ter eliminado previamente na competição o Fluminense também, né? Nesse mesmo Maracanã. Nesse mesmo Maracanã, né? História muito parecida. Exatamente. O senhor falou comigo no intervalo, falou, eu não tiro a responsabilidade do Rossi nesse lance com o Ayrton Lucas. Os companheiros estão colocando primeiro o Ayrton Lucas. Você coloca o primeiro Rossi? Bem assim. Não coloco o primeiro, não. Eu só não tiro a participação dele. Que aconteceu. Ali, por exemplo, o goleiro sai para recuperar uma bola que foi lançada no vazio, afasta essa bola, joga do outro lado, na linha de fundo do outro lado. Não assume risco de sair jogando num campo pesado. Acho que o grande problema ali foi o campo pesado, para todo mundo. A bola do Ayrton Lucas é mais fraca porque o campo está pesado, ele escorrega porque o campo é pesado. Esses são riscos das condições daquele momento que o Rossi assumiu ao querer sair tocando curto, não entendendo a realidade daquele momento. E aí o passe do Ayrton Lucas é equivocado. O Ayrton Lucas devia simplesmente girar o corpo e conduzir a bola ao ataque, que era o que é o mais indicado para aquela situação ali. Ele não fez, por insegurança, retornou a bola. Aliás, o Ayrton Lucas praticamente não foi à linha de fundo. Sempre que ele tinha a bola, quando chegava no máximo na entrada da área, ele girava o corpo e recuava a bola. Ou para o volante, ou para o zagueiro. Ele estava claramente inseguro de arriscar a jogada de fundo, que era uma jogada necessária para o Flamengo. E certamente o técnico pediu que ele fizesse, pelo posicionamento dele. Mas ele não fazia. Do outro lado, a coisa aconteceu mais. Depois o Cebolinha virou um lateral ponta direito lá, que conseguiu até chegar, quase fez um gol, chegando ao fundo, no chute rasteiro que o goleiro defendeu. Mas antes disso, o William,
Eu acho que é importante a gente bater na tecla. O início de ano do Flamengo é muito ruim. Muito ruim para o que se espera do Flamengo. Mas vamos entender o contexto geral. Antes da gente entrar na minha parte, tá? De entrar nos erros individuais, erro do técnico, dos jogadores, o Flamengo fez a sua última partida, se não me engano, dia 18 de dezembro. PSG. E esse jogo aconteceu lá no Catar. Foi. Até os jogadores voltarem, entrarem no período de breve descanso que eles tiveram, você tem todo um deslocamento e tal. Natal, Ano Novo, 10 dias e já estão de novo reincorporados ao grupo. Você não tem férias e não tem pré-temporada. Aí foi feito um planejamento para esse time não jogar o estadual até o limite do que o regulamento permitia. O Sub-20 começou mal. A diretoria do Flamengo bateu na mesa contra a vontade da comissão técnica e falou: tem que jogar contra o Vasco. Então, se você já tinha pouco tempo para montar o planejamento de um mínimo de pré-temporada possível, isso já não aconteceu. Não teve férias, ele é obrigado a, janeiro e fevereiro, decidir 2 títulos sob o risco de ter o seu trabalho questionado como está tendo o Flamengo agora. Então, é óbvio que os jogadores não estão bem fisicamente. É claro que o time coletivamente está muito abaixo do que pode mostrar e mostrou no ano passado. E isso se reflete em campo. E aí a pressão no clube como o Flamengo é gigantesca e começa o efeito cascata. Vai tudo dando errado. Tudo dando errado. Mal comparando, está acontecendo algo parecido no Vasco. Sim. No Corinthians, o Corinthians está salvo. Esse ano que ganhou a Recopa. E a gente analisou aqui na época tudo que aconteceu naquele jogo. Supercopa Rei, lá em Brasília. Todo aquele envolvimento que o Corinthians teve para aquela partida, de torcida e tudo. Aquilo tudo foi muito decisivo para o Corinthians ganhar aquele título. Mas essas equipes que não tiveram férias e não tiveram pré-temporada, naturalmente vão sofrer no início do ano. E o Flamengo está colhendo os frutos de tudo que tem acontecido com ele, porque foi jogar Mundial de Clubes, porque ganhou Libertadores, não teve férias, não teve pré-temporada e está aí, perdendo mais um título em casa. Mas, apesar disso tudo, é preciso reconhecer o mérito do Lanús. Claro. Ele não chegou aí à toa. Como você falou, eliminou o Fluminense, ganhou do Galo nos pênaltis, dentro de uma mesma estratégia. Sim. Que está provada, assim, para a realidade dele funciona. E funcionou hoje mais uma vez. Olha, pegando ganchos em todas as falas dos companheiros, tem horas que isso vale para o Flamengo também. Chega um momento, inclusive para um clube tecnicamente enorme, que tem muitos jogadores, que tem no banco de reservas uma equipe que ninguém tem. Tem horas que você tem que simplificar. E o que faz o Felipe Luiz? Ele chama para ele toda a responsabilidade, toda. Chamou na Argentina e chamou hoje também. Porque ele não tem o Pedro, ele vai por uma equipe pensando no time que pode se associar, projetar os laterais, tudo bem, faz sentido. Não é que é uma loucura imaginar o Varela aproveitando o corredor, né, e o Plata por dentro, com o Carrascal, o Arrascaeta, mas o momento não é legal, o momento não é assim, tranquilo para que ele possa fazer todas essas variações. E ao fazê-las, ele diz: deixa comigo que eu resolvo. Tá tudo na minha cabeça. E aí, cara, vem a voz da arquibancada, vem a voz de conselheiros, a voz de presidente, a voz de quem está dentro, porque o Flamengo, com o nível que atingiu, criou a expectativa, e para mim esse é um grande problema, de que vai ganhar tudo. E time grande e time bom também tem problema. Também entra em fase ruim. E essa ideia de que o Flamengo é obrigado a ganhar todas as competições é um perigo. Mas ele vacila na Supercopa, jamais tirando mérito de Corinthians e se arrastando. O Léo Pereira teve que sair. Aí você tem... Não, saiu o Danilo, o Léo ficou, porque aí vem o Ortiz. Então é uma equipe toda fisicamente sem condição de se mandar para tentar resolver nesse finalzinho. Eu vi ali o Flamengo com uma postura que era: peraí, calma. Vamos tentar, mas acima de tudo, se não der, tem os pênaltis. E o Flamengo toma um gol numa bola parada. Num vacilo defensivo, e aí o Lanús foi gigante, tá? Canali
e Esquerdós, cara, eles ganharam tudo por cima. E o Flamengo vacilou.